Você gosta de um pouco de dano emocional nos livros que você lê? Você gosta, vem comigo, porque eu acabei de terminar A Composition of Scars, que é a novela 1.5 do mundo de Cadence of the Fallen, da Hazel S. Wilkes. E hoje eu vou te falar um pouco sobre as minhas opiniões sobre a leitura desse livro. Pra quem não sabe, Cadence of the Fallen é uma série de romantasia, cujo primeiro volume é A Requiem for Fallen Stars, e A Composition of Scars é o livro 1.5, que é uma novela sobre o protagonista masculino do primeiro livro. Nessa novela a gente vai voltar um pouco pro passado, por volta de 10 anos dos eventos do primeiro livro, para acompanhar um pouco como que foi a infância do personagem Draven, que é o interesse amoroso da protagonista. A gente entende um pouco a dinâmica dele com outros personagens que a gente conhece no primeiro volume da série, como Kieran e o Finley, e a gente descobre como que essa relação deles se desenvolveu, mas principalmente a gente entende como que era a relação do Draven com a mãe dele. Então a história de Composition of Scars vai ser basicamente a história de como o Draven e a mãe dele conseguiram encontrar uma segunda família e descobrir o que era sentir o amor verdadeiro pela primeira vez em uma outra cidade. Nesse livro a gente vai ter várias explicações sobre alguns elementos que não ficaram tão claros assim no primeiro livro, mas você volta nessa jornada temporal para descobrir de fato como que era essa relação do Draven com a família dele. Alguns eventos de A Requiem for Fallen Stars estão explicados muito melhor com o ponto de vista que você tem da narração do Draven em A Composition of Scars. Para além disso, a gente também tem algumas cenas que estão presentes em Requiem for Fallen Stars, só que do ponto de vista do Draven, para além dessa viagem temporal que a gente faz. Eu só posso dizer que, assim como o primeiro volume, esse livro foi 5 estrelas para mim. Eu estou apaixonada por esse universo e eu já tô lendo o segundo livro, porque mal posso esperar para continuar lendo sobre esses personagens. E essa é uma história que realmente te pega lá fundo no coração, porque ela é uma história muito emocional. Você lê a história de um personagem que sofreu muito no âmbito familiar, com questões de traumas familiares, encontrando pessoas que ele realmente ama e que amam ele de volta. E spoilers, ele perdendo tudo isso no final do livro. E mais do que isso, eu achei ainda mais bonita a evolução que a gente vê do próprio Draven depois dos eventos traumáticos desse livro, mais pro final, que ele realmente decide superar todo esse passado dele e se tornar uma nova pessoa. Porque é essa nova pessoa que a gente conhece do primeiro volume da série. A gente não entende muito bem de onde ela surgiu, porque a gente sabe que o Draven teve um passado que foi conturbado, e a gente tá acostumado a ver ele no primeiro livro muito como esse suporte emocional da Lyra, que é a protagonista, e a gente não entende muito como que ele chegou nesse ponto de superação, apesar de ter tido o passado que ele teve. E em A Composition of Scars a gente vai entender isso plenamente. A autora, ela não barra as descrições, ela não barra o leitor de entender o sentimento do Draven, e eu acho que isso é a coisa mais bonita possível que ela poderia ter feito pra essa novela. Essa novela também é uma introdução a alguns personagens que a gente vai ver no segundo livro, então ela também introduz certos elementos que vão ser discutidos na história mais pra frente, e muitas coisas ainda não estão explicadas. Uma dessas coisas que eu quero mais que sejam explicadas é: será que o Draven acabou em batalha por conta do livro que o Atlas queria tanto descobrir pra pesquisa dele? Mas no geral, eu acho essa novela um livro muito bonito e muito triste ao mesmo tempo. Eu acho que ele é um livro que mexe com as emoções do leitor. Você realmente sente na pele pelo que o personagem tá passando. É um personagem que acaba crescendo dentro de você. Eu tô muito animada pra poder ler o segundo livro e encontrar os pontos de vista do Draven lá, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir enxergar ele de uma nova forma agora. Mas bom, pessoal, essa aqui foi a minha breve resenha de Composition of Scars pra vocês. Livro um pouco mais breve, por isso que o vídeo também foi um pouco mais curto. Eu já tô lendo o segundo volume da série, então fiquem de olho aqui na conta, porque quando eu terminar de ler, vem sim resenha dele aqui pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui da conta. Beijo!